Olá, meus amigos, minha saudação. Vamos estudar a lição de número 5, a parte de terça-feira, que fala sobre Jesus Cristo como o grande mestre, o mestre dos mestres. E a parte de hoje, de terça-feira, lendo a mente do mestre dos mestres. Logicamente que o título mais sugestivo seria Tendo a mente do mestre dos mestres. Essa será uma parte da lição que eu considero muito especial. A lição de ontem e de domingo, falando sobre o Filho revelando o Pai, foi muito abençoada. E a parte de hoje também, ela é assim, muito simpática, de forma cristã para todos nós. Como podemos ter a mente de Cristo? Como podemos ter sentimentos que Cristo possuía? Como ele se relacionava com as pessoas? E como podemos também ter assim os mesmos sentimentos que ele teve, principalmente a questão da humildade. Então, essa parte, a educação cristã vai nos levar assim a ter conhecimento dos pensamentos de Cristo, nosso grande mestre. Seus pensamentos, seus sentimentos a respeito da humanidade caída deve ser por nós imitada, com toda certeza. E no mínimo Deus nos pede que tenhamos a mente de Cristo, que tenhamos os pensamentos de Cristo. Isso significará assumir uma postura de humildade em relação aos nossos semelhantes. Muitas vezes nós não temos assim essa característica da humildade em nossa vida, porque nós vivemos num mundo competitivo. Desde o pecado, lá no Éden, o ser humano passou a ter uma competição entre ele mesmo. Caim e Abel já mostraram essa situação dessa competição. Então, você ser humilde significa, para algumas pessoas, perder alguma coisa. Mas, no entanto, essa é a máxima do Evangelho, a humildade. E por isso que a mente de Cristo era uma mente que pensava em humildade o tempo inteiro. E para que nós possamos pensar em humildade, nós temos que modificar nossos relacionamentos, ou as nossas atitudes em nossos relacionamentos. Houve um homem que aceitou Jesus Cristo como Salvador, aqui no estado de Minas Gerais, e esse homem, depois de convertido, ele sentiu assim no coração o desejo de ajudar, de desculpar-se diante das pessoas para quem ele fizera tanto mal. Ele destruiu muitos lares. Era um homem assim muito rude, era um homem assim conquistador, era um homem assim cruel, e ele destruiu muitos lares. E ele agora, ao aceitar Jesus como Salvador, ele disse: eu preciso reparar o que eu fiz, eu preciso pedir perdão às pessoas a quem eu fiz mal. E como ele não era um pregador, ele pediu a um pregador que o acompanhasse. E o pregador foi com ele de casa em casa, que ele sabia que eram os seus inimigos, né? E ali então, quando ele conseguia entrar naquela casa, junto com o pregador, ele dizia: olha, eu gostaria de humildemente pedir perdão por tudo que eu fiz a vocês. Se existir alguma coisa que eu possa fazer, eu estarei disposto a fazer. E em seguida ele dizia: como eu não sei pregar, eu trouxe o meu irmão da igreja, pregador, para que ele fale um pouquinho sobre por que eu estou pedindo perdão a vocês. E o pregador então falava sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, e como aquele homem que antigamente tinha uma vida tão desregrada, como ele aceitara Jesus e por isso estava ali pedindo perdão àquelas pessoas. Essa é uma atitude corajosa, uma atitude que necessita realmente de ousadia para fazer. Mas uma ousadia que não é o ser humano que tem, é o Espírito Santo que nos confere. Por isso dizem os teólogos que a humildade conduz as pessoas ao nível proposto por Deus para o ser humano. Deus propõe ao ser humano que o ser humano tenha humildade. E a humildade assim, coloca o ser humano na posição proposta por Deus. O ser humano ele tem o rosto empinado, ele não se rebaixa para nada. Inclusive, um sociólogo olhando para uma montanha, de binóculo, ele viu um caso interessante. Ele viu duas cabras vindo, cada uma na mesma direção. De repente, elas se encontraram lá em cima, e o caminho era muito estreito, não passava as duas cabras. O que uma fez? Uma cabra se ajoelhou e a outra passou por cima e as duas continuaram o caminho. Ele disse: se fossem dois seres humanos, dois homens ou duas mulheres, seria difícil um se abaixar para o outro passar por cima. Porque as pessoas têm uma prepotência natural dentro de si.
Então a humildade seria o nível proposto por Deus para o ser humano. Quando numa das igrejas em Washington estava se processando um culto, um senhor de idade entrou na igreja e começou a procurar lugar. Então ele foi até lá na frente. E lá na frente tinha a ala presidencial, que era o local onde o presidente, com a sua esposa e os filhos ficavam assentados. E aquele senhor de idade, com sua bengala, foi até a frente, olhou para todos os lados e não viu nenhum lugar vago. Ele então resolveu voltar pelo corredor da igreja para ver se lá atrás havia algum lugar que ele pudesse se assentar. De repente, um braço longo e magro saiu do meio dos bancos da ala presidencial, tocou no ombro do senhor de idade e disse: meu irmão, por favor, assente-se aqui. O homem disse: mas, presidente, aqui é a ala presidencial. Ele disse: diante de Deus não tem presidente, não tem escravo, somos todos iguais. Assente-se aqui, meu irmão, e vamos adorar a Deus. Abraham Lincoln era esse homem que tinha assim a mente de Cristo. Ele fazia assim tudo para imitar Jesus Cristo através da humildade. Um homem que era presidente dos Estados Unidos tinha essa humildade. Temos aqui a pergunta 5 da parte de terça-feira. Qual era a grande preocupação de Paulo para com a igreja dos Filipenses? Então nós temos aqui o verso de Filipenses 2, de 1 a 4, nos quais esses versos dizem assim. Paulo escrevendo diz assim aos Filipenses: portanto, meus irmãos, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se existe alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. No verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 4, 2 e 3, Paulo faz um apelo dizendo assim: eu rogo a Evódia e a Sintique, duas colaboradoras minhas, que sintam o mesmo pensamento no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque ajudaram-me no Evangelho. E também ajudes a Clemente, juntamente com os outros cooperadores meus, os quais têm os nomes escritos no livro da vida. Paulo, então, para a pergunta, qual a grande preocupação de Paulo com a igreja dos Filipenses? A resposta é: Paulo se preocupava com a união dos irmãos filipenses, para que eles fossem humildes e um cuidasse do outro. Recomendou, inclusive, que pensassem como o Senhor Jesus Cristo. Tenham todos o mesmo modo de pensar. A base da união de qualquer igreja tem que ser a humildade. Tem que ser o amor, como Cristo viveu e pregou. Se a igreja não tiver esse tipo de sentimento de humildade e amor, a igreja não prospera. Ellen White diz assim no livro Testemunho Direto, volume 2, creio que é a página 260, diz assim: o Espírito do Senhor não pode operar numa igreja fermentada pelo espírito de discórdia, pelo espírito de disputa, pelo espírito assim de supremacia. Então o apóstolo Paulo recomendou à igreja, escreveu à igreja de Filipos e também a nós também, que há muito que aprender com Jesus Cristo com respeito ao seu exemplo de humildade. Hoje o mundo nos convida a nos orgulharmos dos nossos feitos. Hoje nós queremos ter milhões de seguidores na mídia social. Hoje nós queremos o melhor. Hoje nós queremos o melhor emprego, o melhor salário, o melhor carro, a melhor casa. Queremos que as pessoas assim nos aplaudam. Então isso é natural do ser humano. Mas Paulo, ele está dizendo que Jesus nos ensinou que Deus é honrado quando nós somos humildes nos nossos relacionamentos com as pessoas com as quais convivemos. Por isso, nós podemos dizer assim, nenhum pregador pode subir ao púlpito sem antes ter descido os degraus da escada da humildade.
Nenhum pregador pode subir no púlpito sem antes ter descido os degraus da escada da humildade. Por quê? Porque na oração, quando a pessoa faz de humildade, dizendo: Senhor, me abençoa naquilo que eu vou pregar, nessa oração o egoísmo se quebranta, o medo se desfaz e a certeza da vitória aparece como a clara luz do sol do meio-dia. Por isso, nesse contexto, eu poderia citar aqui o que Salomão escreveu em Provérbios 15, verso 33. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Queridos, havia um jovem na igreja que vivia criticando todo mundo que ia pregar. Ele dizia para o pastor: esse camarada não sabe pregar. Se fosse eu pregaria de outra forma. Esse verso que ele pregou aí, ele me explicou bem. E o pastor um dia disse: então é o seguinte, hoje o irmão vai pregar. E então ele foi pego de surpresa e disse: como é que é, pastor? Hoje o irmão vai pregar. Já que o irmão fala tanto que as pessoas não têm talento, o irmão vai pregar hoje. E ele então subiu assim no púlpito, assim, visivelmente orgulhoso de que iria pregar. Mas na hora de pregar ele acabou esquecendo dos versos, folheou a Bíblia de lá para cá, leu um texto, mas gaguejou, não soube explicar e disse para o pastor: pastor, o senhor me perdoa, eu não estou conseguindo pregar. O pastor disse: então, meu irmão, se assente aqui no púlpito que eu vou então ministrar a palavra. E assentou-se do lado de um ancião da igreja. O pastor ministrou a palavra falando sobre Jesus Cristo e sua bondade naquela manhã de sábado. Quando aquele jovem se assentou, aquele irmão experiente disse: meu jovem, meu querido irmão, se você tivesse subido no púlpito do jeito que você desceu, cabisbaixo, você teria descido do jeito que você subiu, alegre. E aquele moço entendeu a lição da humildade naquele momento. Por isso, ao pregar a palavra de Deus, muitas vezes nós somos assim aplaudidos. Irmão, que sermão maravilhoso, que coisa linda, o irmão pregou muito bem hoje. Isso é um perigo para o pregador. O pregador deve sempre louvar a Deus. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado pela palavra ministrada hoje. Nunca trazer para si assim a evidência do aplauso. Ou seja, ser reconhecido como um grande pregador, porque isso pode subir a cabeça. E dentro de algum tempo, aquele pregador humilde torna-se um pregador orgulhoso, que vai ver as pessoas por cima. Hoje eu vou pregar um sermão nessa igreja que eu vou arrebentar com todo mundo. Isso pode acontecer com muitos pregadores. Depois de um certo tempo, a pessoa toma prática na oratória, e então a ministração da palavra acaba sendo, na verdade, uma expressão de oratória mais do que uma expressão do Espírito Santo. Por isso, seja humilde, como Cristo foi humilde. Por isso, você pense nisso. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos pensar como Cristo pensava. Pergunta número 6 da lição de terça-feira. De que maneira Paulo falou de Jesus, citando-o como um exemplo de humildade? Aí vem o famoso verso de Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós, meus irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que ele devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, e ele então, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, para a pergunta, como Paulo falou de Jesus para as pessoas? Paulo aconselhou os irmãos a serem humildes como Jesus, a terem o mesmo sentimento de Jesus, a terem a mente de Cristo, porque ao se tornar um de nós, Jesus Cristo, ele se tornou assim humilde a ponto de ser crucificado, mesmo sendo igual a Deus. Paulo não economizou palavras para mostrar a descida de Jesus do céu até a cruz. Foi assim uma descida descendente. Depois ele mencionou a exaltação divina feita por Deus
para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que todos o adorassem. Paulo estava aconselhando, quando ele escreveu aos Filipenses, nesses versos, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento de humildade. Paulo estava orientando a igreja dos Filipenses para que eles pudessem descer do pedestal no qual eles achavam que estavam, e eles imitassem mais a Jesus Cristo em sua humildade e amor. Queridos amigos que me ouvem, Ellen White escreveu no livro Beneficência Social, na página 170, o seguinte sobre Jesus. Jesus se colocou como cabeça da humanidade nas vestes da humanidade. Tão plena de simpatia e amor era a sua atitude que o mais pobre não temia aproximar-se dele. Ele era bom para todos, era perfeitamente acessível pelas pessoas mais humildes. Isso é muito importante. Eu me recordo que um pregador famoso nosso estava pregando e havia ali isso foi em Belo Horizonte, um dos grandes congressos da nossa igreja. Aquele pregador estava pregando e aquele bêbado, aquele alcoólatra, ele se aproximou ali daquele palco e ele queria conversar com aquele pastor. Queria falar da sua miséria e pedir uma oração. Mas o pastor saiu depressa e já pegou ali um carro e já foi para um outro local para pregar. E aquele alcoólatra ficou ali assim, desorientado. Uma irmã cantou um hino maravilhoso. Depois que ela terminou de cantar, ela desceu a escada onde estava aquele alcoólatra. E ele perguntou, e o pastor? Eu queria conversar com o pastor. Mas ela disse, meu querido, ele teve um outro compromisso, e deu um abraço naquele alcoólatra, mesmo mal cheiroso. E aquele homem ficou tão impressionado com este abraço de humildade que aquela moça famosa, cantora famosa da nossa igreja deu nele, que isso transformou a vida desse homem. E ele voltou na noite seguinte para ouvir aquele pastor. E ele, no final da semana, conseguiu conversar com o pastor. E hoje é um irmão nosso aguardando Jesus voltar. Está vendo que coisa linda? O Senhor Jesus Cristo, ele era acessível às pessoas. Mesmo com todos os afazeres que ele possuía, ele era acessível às pessoas. As pessoas mais humildes não temiam se aproximar dele. Isso é humildade. Essa mente de Jesus nós precisamos ter. Agora, nós só vamos conseguir ter essa mente de Jesus através do Espírito Santo. É preciso a atuação do Espírito Santo. É preciso que eu me renda ao Senhor Jesus e diga, Senhor Jesus, faze de mim um instrumento do teu trabalho, do teu serviço. Aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar em minha vida. Vai colocar a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo em minha mente. Albert Einstein, por exemplo, era um homem que tinha Jesus como grande modelo para que ele pudesse imitar na vida. Com 5 anos de idade, Albert Einstein ganhou uma bússola do seu tio, Ted. O seu tio deu-lhe aquela bússola e ele ficava encantado, porque aquele ponteiro da bússola apontava sempre para o norte. Qualquer lugar que ele se virasse, a bússola apontava para o norte. Isso o encantou, deixou ele curioso. E um dia ele perguntou para o tio Herman, por que essa agulha fica sempre nessa posição? O tio Herman disse, olha, eu vou te explicar, mas eu vou te dizer uma coisa, Albert. Você nunca se satisfaça com uma coisa que você não sabe. Se você não sabe uma coisa, chame essa coisa de X e vá atrás para saber por quê. E o tio Herman explicou para Albert Einstein por que a bússola ia sempre para o norte. Por causa do magnetismo que existia no norte. E porque a bússola era então fabricada com esse sentido, esse objetivo de ajudar as pessoas na navegação e em outras situações adversas. Procurando sempre o lado norte, dando a direção para aquele que usa a bússola. Albert Einstein dizia, eu não quero aplausos, eu não quero ser famoso. Tudo que eu quero é ser reconhecido pelos meus amigos como uma pessoa que imita Jesus Cristo. Palavras de um homem que se tornou o maior físico do planeta. Um dos homens que se tornou o maior matemático, o maior teórico, Albert Einstein, tinha esse pensamento, eu preciso ser tão humilde quanto o Senhor Jesus Cristo. Isso nos impressiona e nos dá, assim, um exemplo de como podemos ser humildes tendo a mente de Cristo. Queridos amigos, nossa posição no reino de Deus é de sermos humildes como Jesus o era. Essa é a nossa posição.
pois dessa forma nós alcançaremos os corações que necessitam conhecer Jesus como o glorioso Salvador. Nunca se esqueça de uma coisa: nas árvores frutíferas, os galhos que têm mais frutos são os que mais se abaixam. E são os galhos que mais ofertam frutos às pessoas que por ali passam. Os lugares mais baixos são os que recebem mais água, e são os mais férteis, e são os mais fortes. Por isso, é uma grande bênção quando nós então nos abaixamos para ajudar alguém. Quando nos abaixamos, nós estamos, na verdade, nos levantando. Jesus Cristo disse: aquele que se orgulha será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Nunca se esqueçamos aquilo que Salomão disse: antes da honra vem a humildade. Numa das grandes visitas que as pessoas fizeram à casa de Beethoven, um homem que assim era o guia turístico, ele mostrava: aqui está a cama onde Beethoven dormiu tantas vezes, aqui está a mesa onde Beethoven fazia suas refeições. Depois ele levava as pessoas para a sala, dizia: senhores, essa é a sala onde Beethoven compôs suas maiores sinfonias. E ele então descobria um móvel que estava coberto com um pano preto. Dizia: este é o piano onde Beethoven tocava e compunha suas músicas. Havia um grupo de quase 50 pessoas. Havia uma moça no grupo, a moça então pediu licença, assentou-se no banco ali do piano, no tamborete, e começou a dedilhar uma das sinfonias de Beethoven. Quando ela terminou, virou então o banquinho e disse para o guia turístico: eu imagino que as pessoas que vêm aqui ficam assim envaidecidas, orgulhosas de tocarem no piano do grande Beethoven. Aquele guia turístico disse: minha jovem, no verão passado esteve aqui o grande maestro, músico e pianista Paderewski. Esse homem é tão famoso e tão bom quanto Beethoven. Ele esteve nessa sala. Aquele homem de grande envergadura musical, reconhecido mundialmente, o grande maestro Paderewski. Ele esteve aqui nessa sala, pois os seus amigos insistiram com ele para que ele tocasse uma música no piano de Beethoven. Sabe o que ele disse, moça? Ele disse: eu não me sinto digno de sentar no piano do grande mestre Beethoven. E aquele guia turístico acrescentou para aquela moça: moça, antes da honra vem a humildade. Que Deus nos abençoe, que possamos ter a mente de Cristo, porque a mente de Jesus tinha esse sentimento de humildade que era intrínseco da alma dele, porque ele, sendo um Deus, se tornou um ser humano. Ele então se tornou a maior figura da história. Por isso alguém escreveu: todo homem quis ser rei, todo rei quis ser Deus, somente Deus quis ser homem, e mostrou a humildade para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que possamos desenvolver a mente de Cristo, para que possamos ter humildade em nosso coração, em nosso proceder e em nossas atitudes. Deus abençoe. Obrigado pela atenção, que Deus seja louvado pelo estudo dessa terça-feira. Amém.